Alô, pessoal do nono ano. Voltando a nossas discussões sobre o panorama político, administrativo, cultural, científico, alienígena do nosso lindo país. Brincadeira. Mas, brincadeiras à parte, pessoal. No caso, essa parte aqui sobre a era Vargas, acontece que a gente no início, né, e vocês viram, teve o governo provisório, ou seja, Getúlio Vargas estava organizando a bagunça, vendo quem ia ficar onde, quem ia mandar onde e como, certo? E, logicamente, nós tivemos também o conflito em São Paulo, ou seja, as oligarquias paulistas não aceitavam a perca do poder administrativo naquele momento, né? E lembrando vocês que após a derrota dos paulistas, certo? O conflito de São Paulo, Getúlio Vargas decidiu convocar a Constituinte, beleza? Em 1932. Então, no caso agora, 1933, outro patamar e tudo mais, certo? A nova Constituinte, todo mundo tomou posse em 1933 e trataram logo rapidamente de redigir, né, suas leis, seus trabalhos para promulgar uma Constituição para o Brasil. Logicamente, vou dar logo um spoiler, vai dar problema. Então, seguinte, o novo documento foi promulgado em 1934, certo? E com a... E lógico, eu já acho que já tinha falado isso, mas só repetindo, certo? Tiveram as eleições, Vargas foi eleito como presidente do Brasil. Essa fase provavelmente dura de 1934 a 1937, quando a gente vai entrar no Estado Novo, beleza? Então, o seguinte, a Constituição, que era muito moderna, liberal, tinha algumas leis bem interessantes, alguns recursos bem interessantes, não agradou Getúlio Vargas. Adivinha por quê? Porque, ou seja, a Constituição ela tinha regras bem claras que limitavam os poderes do presidente. Então, o que acontece? Certo? Ele estaria preso, ele não poderia emitir decretos que fechassem o Senado ou que fosse de encontro contra os interesses dos deputados. Tá certo? Ó, os caras são bestinha não, ó. Então, para que vocês entendam melhor, né? Submetia o executivo à fiscalização do legislativo, ou seja, eu não podia fazer o que eu quisesse, tá? É só para ficar mais técnica a coisa para vocês, certo? Outra coisa, a duração da Constituição de 1934 foi extremamente curta. Outra coisa, que eu já ia esquecendo, né? A limitação da duração do governo do presidente para 4 anos. Coceiro no olho. Negócio de velho. Aí, e sem reeleição. Daí vocês já estão entendendo por conta que não agradou ao rapaz. Daí o seguinte, a gente começa a entrar num momento de radicalização política no país. Certo? Que justamente é essa parte que a gente está vendo. Tá? Ou seja, quem ia contra quem? Quem é que ia apoiar quem? Qual eram as ideias a princípio? De certeza, tá? Então, digamos assim, dois grupos, certo? Aí se destacam, né? Que eram os integralistas e os comunistas, né? Digamos assim, naquela época, certo? Então, a gente pode partir por esses caminhos, né? Do totalitarismo italiano e o comunismo soviético.
nesses dois partidos a gente tem o AIB e o ANL, né? O ANEL, o ANIL, não, enfim, ANL. Tô brincando. Então é o seguinte, né? O AIB, a Ação Integralista Brasileira, foi fundada em 1932, era liderada por Plínio Salgado e representava a extrema-direita. Inspirava-se, sobretudo, no fascismo italiano. Detalhe, não eram só 2, 3, 4 ou 5, certo? Chegaram a ter até 100 mil participantes, ou até mais. E tinham o lema do Deus, pátria e família, como muita gente anda falando por aí hoje em dia, tá? Mas vamos acelerar. Então, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, fundada em 1934, teve Luiz Carlos Prestes como seu chefe. Representava a extrema esquerda, né? Ou direita. Não sei como é que vocês estão vendo aí, mas é a esquerda, tá? Esquerda. A que você não escreve. Ou se você escreve, enfim. Então é o seguinte, então representava a extrema esquerda, pois se apoiava no regime stalinista, né? Só para que vocês, assim, tipo, fique mais fácil de vocês entenderem, certo? Os integralistas do lado de Getúlio, certo? A Aliança Liberal contra Getúlio. Só para ficar mais claro, né, as coisas, né? E um dos como é que se diz, dos fatos que eu queria dizer para vocês também, é que a Aliança Libertadora, ela também queria lutar contra o crescimento, grande crescimento do fascismo no Brasil. Não apenas fascismo, mas nazismo também, pessoal. Depois dá uma pesquisadazinha aí e trarei detalhes para vocês, tá certo? Vou dar uma desenterrada em umas coisas aí. Então, acontecendo também vários conflitos nesse momento aí, né? Nós temos a intentona comunista e a intentona integralista. Certo? Ou seja, chegou um momento que tanto a ANL como a AIB tentaram derrubar o governo. Por incrível que pareça, pessoal. Né? Tanto é que depois, esses dois partidos eles foram tidos como ilegais. Getúlio Vargas proibiu, né, qualquer vinculação, qualquer ideia desses dois partidos. Certo? Então, vamos para frente. Né? Já falei. Então, a revolta liberada pela ANL, em parceria com o PCB, no Brasil em 1935, do protesto para Vargas tomar uma série de medidas autoritárias, ou seja, como eu tinha dito antes. A partir dessas revoltas, Vargas disse: quer dizer que estão querendo me derrubar, né? Espera aí que eu vou dar o que vocês querem. Ó. O Brasil foi governado em estado de guerra. Qualquer cidadão que fosse considerado suspeito era preso, torturado. Foi colocada em prática a Lei de Segurança Nacional. O Tribunal de Segurança Nacional também foi criado. Certo? Luiz Carlos Prestes foi preso por 9 anos. Sua mulher, Olga Benário, foi banida para a Alemanha nazista. Arthur Herbert, também do Partido Comunista, foi preso, torturado, foi tão torturado que ficou louco, e também sua mulher foi mandada também para a Alemanha junto com Olga. Em 1936, né, diante da cúpula do governo varguista, passou a organizar um projeto para continuar no poder. Esse projeto ganhou força
com a ameaça do retorno da oligarquia paulista no poder do Brasil com as eleições de 1938. Ou seja, certo? Como estava bom, como todo mundo estava governando, organizando as coisas, então, ou seja, aquele momento, os militares não iam largar o poder para o retorno da oligarquia paulista. Ou seja, ia voltar tudo de novo, praticamente. Ia ficar o café, ou podia ser que acontecesse uma aliança com o leite, aí ia voltar o café com o leite, ia começar aquele negócio todinho de novo, certo? Então, daí, vê só, neste momento aí, e vários candidatos que se candidataram, foi pensado o seguinte, então o que, é que a gente vai fazer? Então, houve o golpe, o Cohen, certo? O golpe foi marcado pelo medo do povo, ou da população, do comunismo. Vê só, em setembro de 1937, certo? Foi publicado no jornal seguinte, certo? Que um radical lá, chamado Cohen, eu não lembro o nome dele todo, depois eu trago para vocês, que, certo, ele ia efetuar um ataque terrorista no Brasil, ia matar gente, ia matar crianças, ia prender todo mundo, tocar fogo em igreja, ia ser a destruição total, a bagaceira, e ia implantar o comunismo no Brasil. Então, Vargas, né, ou sua equipe, como era muito inteligente, né, usou do medo para assumir o governo. Então, daí ele realizou esse golpe de Estado. Eleição não, fica quietinho aí, a gente vai continuar e depois, daqui a pouco vocês entram. Certo? E lembram lá da Constituinte? Pronto, ele apresentou uma nova Constituição para o Brasil, né? E ela foi otorgada em 1937. Bom, se não sabe a diferença, promulgada, né? Todo mundo vai lá votar, discutir como é que vai ser o formato, como é que vão ser as leis, como é que elas vão ser colocadas, aplicadas e tudo mais.